Bem-vindos ao terceiro vídeo desta segunda-feira, terceiro e último, onde vamos falar um bocadinho sobre os recursos e sobre as atividades. Portanto, aqui nós, se lembram daquilo que falamos, o importante nesta fase é para cada um dos stakeholders que estamos a pensar em envolver e que vão ficar incluídos na análise, definirmos quais é que são os recursos não monetários e quais é que são os recursos monetários, sendo que os não monetários podem ser distinguidos entre não monetários em tempo e em género e os monetários existem diretos e indiretos. Se vocês forem ao vosso mapa de impacto, vão encontrar aqui a tabela número 3, recursos, e esta tabela já pretende ajudar-vos. Um conselho que vos dou é visitarem os serróis do ano passado, os serróis piloto de 2015. Se forem aqui ao relatório de 2015, na página 53, vão encontrar uma informação deste tipo, que é, por exemplo, temos aqui o stakeholder cooperantes e podemos colocar o tempo dos dirigentes em reuniões, etc., os consumidores, as famílias, outros stakeholders como os financiadores, empresas que também injetam capital, etc. Portanto, aqui existem vários stakeholders. Reparem que de 2015 para este ano foi reduzido o número limite de stakeholders a incluir no final. Portanto, a análise dos custos já só vai incluir, de facto, aquele número de stakeholders que vos falei no último vídeo. Portanto, em que nós temos os beneficiários, os financiadores ou doadores de capital e depois mais capital monetário e não monetário e depois mais dois. À vossa escolha. Portanto, aqui não vão aparecer tantos como aparecem portanto, na folha de recursos desta organização ou das organizações que participaram em 2015. Este faz parte de um dos processos de simplificação. Então, se forem aqui ao mapa de impacto, como é que nós poderíamos preencher isto? Aqui, quando fossem à tabela do envolvimento, teriam colocado, por exemplo, os beneficiários. Ao fazerem aqui na tabela número 3 e nas outras tabelas, já vão entrar apenas aqueles que vocês selecionaram como sendo os primeiros 4 mais materiais, portanto, aqueles que vão, ou seja, os 3 mais os financiadores, né, que vão entrar no vosso mapa. E, portanto, aqui colocariam o stakeholder 2, por exemplo, poderiam ser as famílias, depois poderiam ser os parceiros locais, que são estes, no fundo, os 3 que recebem mudanças, e depois teríamos, já sabemos que os financiadores, doadores, entram também aqui com recursos, portanto, iríamos ter financiadores ou outros doadores. Aqui poderia ser a organização, o que for. Portanto, no fundo, a ideia é nós mapearmos na parte dos recursos todos os stakeholders que contribuem com recursos. Senão, o que vai acontecer é que nós não estamos a calcular corretamente o custo. Portanto, aqui tem que vir todas as fontes de financiamento, todas as fontes de investimento, seja ele monetário ou não monetário. E depois podem colocar, por exemplo, aqui o tempo dos beneficiários, imaginem horas de formação, horas presentes na formação ou horas de deslocação, por exemplo. Já sabem que o tempo dos beneficiários não é obrigatório, podem ou não colocá-lo. Imaginem que isto, com o valor do salário mínimo, chegava a esta quantia. Depois, enfim, colocariam para as restantes, também para as restantes, por exemplo, doações em género. Imaginem que eram cabazes de comida. E quanto é que isto valia? Vamos imaginar que estamos a falar de 2.000 euros. Enfim, depois aqui tem uma coluna onde podem fazer a soma destas duas
E depois podem fazer o mesmo também para isto se quisessem. Provavelmente os cabazes seriam, vamos imaginar que estes cabazes eram dados aqui pelos parceiros vocais. Faz mais sentido do que pelas famílias, não é? E vejam que depois podem calcular o total desta dimensão com esta. E se quiserem ter uma noção de como é que fica, podem fazer uma soma, mas o importante é que utilizem isto como vos for mais conveniente para a análise, sendo que depois, lembrem-se, no mapa de impacto, podem colocar estes valores aqui, ou seja, podem ir buscar o stakeholder, se quiserem, não é? Imaginem que tem aqui este stakeholder, vão buscá-lo. E depois os recursos que ele investiu, imaginemos que ele investe. Vocês aqui podem fazer como quiserem, não têm que fazer estas operações, é só se vos der mais jeito. Neste caso ele investiu horas e quanto é que ele investe? Estamos a falar de 12 mil euros. Aqui já devia ter aparecido, mas não é relevante. Portanto, estranho. Recursos. Ok, horas em deslocações. E assim, mais tarde, agora não tenho que preencher o mapa de impacto, não sei que, se quiserem, ótimo, vão poupando tempo, mas não é obrigatório. O importante é terem sempre estas tabelas atualizadas e só depois, quando elas estiverem, assim que as forem atualizando, vão colocando na narrativa. Se elas estiverem já estiverem fechadas, ou se, desculpem, se elas ainda não estiverem completamente fechadas, não faz mal, colocam na narrativa, se tiverem mais informações, voltam, basta apagar e voltar a colocar. Convém que esta folha seja sempre o vosso mapa geral de tudo o que está a acontecer. Falta-me só falar sobre aqui o tema dos recursos diretos e indiretos. Pode acontecer que vocês estejam a avaliar um projeto mais pequenino dentro de uma atividade dentro do vosso projeto ou um projeto pequeno dentro de um programa. E é para esses casos que nós temos aqui um mecanismo de cálculo dos custos indiretos. E para os casos dos projetos que não têm por regra calcular os custos indiretos e não sabem como fazer. Aí existe um manual dedicado ao tema dos custos indiretos, que é o manual do custeio, está agregado ao manual dos recursos, e juntamente com ele também tem nas vossas pastas, também tem nas vossas pastinhas uma folha que é o custeio por atividades, onde podem, juntamente com o manual, com a ajuda do manual, podem preencher para descobrir qual é que percentagem imputar ou quanto é que devem imputar ao vosso projeto em termos de custos indiretos. Portanto, terminaria aqui esta primeira passagem pelos recursos. Desejo-vos um excelente trabalho. Lembrem-se, nesta parte pode ser interessante falar com o contabilista. Se quiserem, nós podemos também falar com ele e dar algumas dicas ou trocar algumas impressões sobre como é que o projeto está a contabilizar os seus recursos e como é que podemos extrair essa informação para a utilizar no SERROI. Desejo-vos uma excelente semana e voltamos a ver-nos, ou melhor, voltam a ver-me na parte, quando entrarmos na teoria da mudança, que vai ser muito em breve. Só uma nota em relação às realizações, a maior parte dos projetos tem isso bem orientado. No entanto, também tem uma tabela para as realizações no vosso mapa de impacto. Portanto, se forem ao mapa de impacto, a tabela número 4. A tabela número 4 é a tabela das realizações e aqui podem escrever quais é que foram as principais atividades que realizaram, qual é que é o número de atividades, o número total de horas, se for aplicável, e também o número de beneficiários. Lembrem-se que a forma como expressarem as atividades aqui
se dividirem o vosso projeto em 5 atividades e chamarem um nome a essas atividades, isso deve ir do início até ao final. Agora sim, tenham uma boa semana. Até breve.